Na realidade, quando eu descobri, ele já tinha 5 anos. Desde pequenininho, eu já percebia no olhar dele algo diferente. Não físico, né? Mas o olhar dele eu achava estranho. Tinha algumas coisas que eu via nele que não era... Eu comparando com a minha filha, era bem mais diferente, né? Quando ele nasceu com laringomalácia, que é uma malformação na laringe, né? Então, ele demorou a falar. Ele começou a falar, ele tinha 3 anos, 3 anos e meio. Foi quando ele começou a falar certinho. Só que, por conta disso, eu achava que era normal, né? Por conta da laringo. Quando ele passou aí para a escola, ele foi para o colégio, tinha 1 ano e 6 meses, quando ele começou a estudar. Eu achei tranquilo, assim, ele não falar devido a essa malformação. Aí a escola tinha me pedido para que eu levasse ele numa fonoaudióloga. E eu achei que não fosse necessário devido a essa malformação. Falei até com uma psicopedagoga se tinha necessidade que eu levasse, né? Porque ele não... O que ele falava comigo, da maneira que ele se comunicava, para mim, eu entendia tudo. Só que muitas pessoas não compreendiam o que ele falava, né? E aí ela pediu para que eu só conversasse, mesmo ele não me respondendo, eu conversasse bastante com ele, que ele ia trocar a comunicação comigo. E aí eu passei a ficar conversando com ele normalmente, todo dia. E foi que ele começou a se desenvolver, depois de 3 anos e meio. Aí com 5 anos, ele começou a apresentar mais ainda a infantilidade, né? Ele não se desenvolvia como uma criança na idade dele, porque até os 5 anos, como eles têm uma restrição alimentar, ele só queria tomar leite, né? Não queria se alimentar com comida nem nada. E eu fazia a vontade dele, que era o que ele queria. Aí eu fui percebendo que não era normal ele não querer se alimentar de uma forma como outras crianças, né? Apresentar alimentos e tudo, e ele não queria. A escola também pediu para que eu procurasse médicos, né? Devido ele não acompanhar da forma como as outras crianças se desenvolviam. Como quando ele era pequeno eu já percebi algo diferente nele, não sabia o que era, para mim eu já ia buscando, né, o que é que ele poderia ter. E uma amiga minha chegou para mim e disse que ele parecia muito, muito com uma criança que ela conhecia. E eu perguntei para ela como era essa criança. Ela disse que ele era bem restrito, não se comunicava, vivia o mundinho dele, né? E coincidiu eu ir em um aniversário ver a criança. Quando eu me vi no papel da criança com a mãe. Ele como filho e eu como mãe. A criança estava nesse aniversário, né? Aí eu perguntei como era o nome dele, a mãe falou que era João, que era a mesma criança que a minha amiga tinha relatado, né? Quando eu vi o comportamento dele, eu disse assim, o que ele tem? Ela disse autismo. Quando ela me falou autismo, aí eu já fui pesquisar o que era o autismo. Quando eu vi que os dois tinham muita semelhança, aí foi que eu marquei a consulta com o neuro, para ele me dizer se ele tinha o mesmo diagnóstico ou não. Quando eu descobri, mesmo eu já tendo 90% na minha mente de que ele poderia ser, foi um choque. Eu passei meses chorando. Não por não aceitar, né? Porque quando eu conversei com o médico, que ele me afirmou que ele era autista, de alguma forma, eu ainda tinha esperança de que não fosse, né? A minha reação com a família foi que eu queria que todos respeitassem e soubessem que ele era autista.
até para que as pessoas soubessem acolher melhor ele e a mim, porque a deficiência, né, o transtorno que eles têm, muitas vezes não está físico, não tem nada a ver com o físico, né, é neurológico. Então, quem muito vê crianças autistas compara com crianças mal educadas, crianças que são cheias de vontade, sem limites. E não é assim, né? Cada um deles tem a sua dificuldade. Aceitou. Nunca a pessoa aceita 100%, né? Sempre tem uma crítica, acha que não é a dificuldade que ele tem, não. Nos primeiros meses que eu descobri, eu corri muito com o médico, né, para psicólogo, psicopedagoga, mas aí ele foi se desenvolvendo de uma forma melhor. Hoje a gente vai uma vez na semana, eu faço tratamento com ele na CI. Pela sociedade, sim. Sempre a gente fala, né, que ele tem a dificuldade, a sociedade tenta ajudar ao máximo, mas questão de escola, né, eu vejo que os profissionais não são 100% preparados para receber crianças especiais. Que tivesse uma psicopedagoga, uma psicóloga, terapeutas ocupacionais para que acompanhasse eles. Que aceitassem. E que acompanhasse eles, né, entendesse melhor as dificuldades que eles têm. Sim, porque o mais interessante é que quando eu descobri que ele tinha autismo, eram poucos casos. Hoje já tem várias crianças. É muito difícil vocês encontrar famílias que não tenham um autista na família, ou dois, né? No meu caso, na minha família tem o quê? Tem uns 3 a 4 autistas. Hoje, como está sendo bem falado sobre o autismo, os pais eles tendem a ver mais o comportamento do filho, né? E entender que ali não é uma malcriação, ou não é porque a criança seja birrenta. Às vezes é uma dificuldade que ela tem e não sabe como se expressar. Quando eu descobri que ele eu li muito sobre o autismo, né? Até para mim poder saber entender e saber lidar com ele. Aí eu tive que estudar bastante sobre como eu me adaptar e ele se adaptar a mim, né? E eu poder passar para as pessoas também a forma como ele pensa, a maneira como ele reage, como ele tem uma reação de uma frustração, né? Porque no caso dele, ele não sabia controlar as frustrações dele. Hoje ele faz na CI. Há 5 anos atrás, eu fiz o cadastro, né, pelo SUS, para que ele fosse encaixado. Todo ano a gente tinha só a triagem nunca era encaixado. Aí ele fazia pelo plano de saúde, né, Unimed. Hoje eu prefiro estar com ele na CI, porque o tratamento mesmo, o melhor tratamento que a gente vê que possa se desenvolver mais é particular e é muito caro. Para mim está sendo satisfatório. Não é um fixo, né? Direto. Eles passam 5 meses, 6 meses com ele, aí tem avaliação, ver o que é que ele melhorou, depois eles vão procurar uma maneira de reforçar mais ainda a interação dele. Posso dizer? Pode perguntar. Esplexo, autismo e deficientes eram para estar todos iguais, era para ter uma fila para todas as coisas em um colégio para eles. Tem uma escola preparada, né, para receber e acolher eles. Não é isso que você quer dizer? É. Pronto.
Pronto, era isso que ele queria falar, né? Ele não se acha acolhido 100%. Hoje, os professores, eles não têm... o que eu sofro, né? É com uma capacidade que a escola não tem o preparo para receber crianças com autismo. Já como é que seria a escola? Como é que você queria que a escola fosse? Cheia de brincadeiras, 3 horários de aulas e 1 hora de recreio. Não, tá bom, né? Não, lá na minha escola não. Tem Você tem amiguinhas lá, você aí? amigos. Na realidade, não é todo pai e mãe que aceita, né? Tem muita criança autista que o médico até fala, né? Que tem o problema, mas o pai não aceita. E aí, o que acontece? Quando eu descobri que ele era, a minha aceitação ajudaria muito mais ele no desenvolvimento, né? Do que eu esconder para a sociedade que ele tinha esse transtorno. Eu acho que na educação mesmo. Na educação e lugares. Tem lugares que tragam as pessoas só por causa das aparências. E podia existir só um supermercado para cada pessoa. Um supermercado tem as filas, um supermercado só deles. O supermercado só para as pessoas autistas. E para os outros. Para as outras deficiências, né? É porque assim, eles não têm só um grau, né? Tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3. As dificuldades do Jadson não são... Ele tem várias dificuldades, né? Só que assim, eu vejo que tem outros autistas que têm mais dificuldade que ele. Com essas de barulho, luz muito forte. Ele é bem desenvolvido. Só que eu, como mãe, eu vejo várias dificuldades dele. Leitura. Ele ainda hoje ele não lê, assim. Ele tá com muita luta, no tempo dele, se desenvolvendo para a leitura. A mensagem que eu tenho para as mães com autismo é amar, acolher e aceitar eles do jeitinho que eles são, porque eles só têm a ensinar a gente a amar mais e mais. Nunca fique triste, você não tem amigos. Sempre a sua mãe vai apoiar vocês. Ai, meu Deus! Sou a irmã do Jadson e o nosso dia a dia é bem assim, né? Porque de manhã eu fico na escola, aí ele fica no reforço, aí quando eu chego em casa ele vai pra escola, a gente só se vê mais à noite. Quando a gente se vê à noite, é uma relação meio assim, né? Eu tento, quando ele tá meio alterado, eu tento evitar ao máximo chegar, estressasse ele, mas às vezes, como é irmão, né? A gente tem aquele desentendimento diário, por ser irmão também, né? A gente se desentende, aí eu vou pro meu quarto, ele fica na sala brincando. Aí eu durmo, ele dorme, amanhece, é um dia novo. Aí é tudo de novo. Aí vai, acorda, não. Aí é assim. Aí tipo assim, né? E é irmão, quando mexe com o nosso irmão, a gente fica, né? Pode ser o desentendimento que for. Fico pé da vida quando mexe com ele. Fico irritada. Principalmente negócio de escola e né, questão de rua. Teve uma vez que chegaram um monte de meninos assim, dizendo que tá acontecendo isso. Aí quem é você? Não, eu sou a irmã dele. O que foi que aconteceu? Aí eu vou lá resolver tudo. Né, Jadson? Como vai me acolher e como vai acolher todas as pessoas. Não só por ele ter as indiferenças dele. Como se ele fosse mesmo uma pessoa qualquer. Mas sabendo. Tá chorando? Não. Sabendo das diferenças dele. Eu acho que assim... Eu acho que ainda tem que evoluir muito. Em muitas questões assim, de saber chegar para conversar. Não é como chegar para uma criança qualquer para explicar alguma coisa, entendeu? Tem que ter todo o processo. Mas eu acho que tem que evoluir bastante.
Sorria pra mim.